Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse dia? De volta aí para mais uma transmissão do nosso programa. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários para que a gente possa prosseguir tranquilamente aqui com a nossa transmissão. Então, pessoal, entrando aí, tudo bem? Rodrigo entrando aí já na nossa audiência. Muito bom, Rodrigo. Mais um dia juntos. Perfeito, maravilha. Ótimo. Todo mundo de volta aqui. Muito bom. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Elisa? Elisa aí com a gente. Tatiane Amorim também entrando com a gente aí. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Escrevam aí através do chat, né? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. Tá bom? Tá ótimo. Som e imagem ok? Que bom, Denise. Perfeito, Denise ajudando aí a gente. Ótimo. Perfeito. Rodrigo perguntando aí se quem garantiu o abastecimento do carro, que a gasolina tá faltando nos postos. Que coisa terrível, hein? Beleza. Eu só tô andando de Uber, eu falei pra vocês, né? Eu aposentei o carro e tô andando de Uber aí. Eu fiquei sem carteira. Eu falei pra vocês, eu fiquei sem carteira aí durante um tempo e tal. Aí me acostumei e tá ótimo, né? O carro tá lá em casa. Mas muito bom. Transmissão bacana, ótimo, perfeito. Beleza, que bom, maravilha. Ótimo, Liane aí com a gente. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre... vocês viram o título aqui, né, da live de hoje. Então é o Prêmio Nobel, um Prêmio Nobel e a capacidade de amar. Vai ser o tema da nossa transmissão de hoje. Então, estava terminando de ler aqui um livro, né, que foi um prêmio Nobel. Estava terminando de ler um livro aqui que foi o prêmio Nobel em 19... O escritor, né, foi o prêmio Nobel, né? Ganhou o prêmio Nobel de literatura de 1976. O livro, se eu não me engano, foi escrito em 74 ou 75, mas ele ganhou... foi em 74, o livro foi publicado em 74, se não me engano. O legado de Humboldt foi ligado... E aí, Nicole com a gente ao vivo. Tudo bem, Nicole? Que bom que você está aí. Maravilha. Então, tudo bem, Natasha? Natasha aí com a gente também, que bom. O livro ele foi prêmio Nobel em 74 ou 75. Ele foi prêmio Nobel em 76, mas ele foi escrito em 74 ou 75. Então, esse escritor é o Saul Bellow. Não, muita gente não conhece, né? O escritor aqui no Brasil, então ele é um escritor canadense que morou nos Estados Unidos, né? Enfim, fez toda a sua carreira nos Estados Unidos e escreveu uma série de romances, assim, muitíssimo interessante. E esse livro que conferiu a ele, o prêmio Nobel de 76, é o legado de Humboldt. Acho que é como foi traduzido aqui no Brasil, né, aqui em português, legado de Humboldt. Que é um livro muito interessante, etc. Mas o que eu queria queria conversar com a gente aqui hoje, né, um pouco nessa pegada reflexiva da semana aí, né, à luz do programa de ontem, né? Eu estava falando de imagem, né? A imagem vale mais que 1000 palavras, era uma pergunta, né? E a gente foi vendo que não, etc. A gente foi conversando aí no programa de hoje. Hoje eu queria pegar um pouco no esteio, né? Porque eu terminei de ler o livro do Saul Bellow e achei o livro ótimo, né? Fantástico, claro, né? E depois eu fui atrás do discurso, né, de aceitação do prêmio Nobel. Então, em geral, quando as pessoas elas ganham um prêmio Nobel, elas fazem um discurso lá, né? Aceitando, agradecendo, passando uma mensagem, né? E eu achei o discurso do Saul Bellow, né, um discurso pouco político, por assim dizer, né? Então ele estava numa academia, né? Estava numa festa de premiação que vai fazer a premiação, né, para os literatos ali, etc. E a gente tende a imaginar que um sujeito desses, quando ganha um prêmio, ele fica um pouco anestesiado, né? Ele fica um pouco amolecido, né? Ele fica um pouco, por assim dizer, menos duro, né? Menos virulento, porque, claro, foi agraciado pelo maior prêmio, né? Pelo maior prêmio da face da Terra, né? Que é o prêmio Nobel. Então, quem aí que não sonhou em ganhar um prêmio Nobel algum dia, ou não acha fantástico, né, alguém que tenha ganhado um prêmio Nobel, o fato é que o Saul Bellow sobe lá, né, vai ao púlpito e começa a proferir o seu discurso de aceitação do prêmio, e ele não tira o pé do acelerador um único minuto, né? O discurso de aceitação
da premiação dele é demolidora, assim. Então ele faz uma ele praticamente demole, né? Faz uma demolição da sua classe de literatos ali do século XX. É um negócio assim extraordinário, é um negócio extraordinário. Então não sei se vocês vão lembrar aqui, eu estava conversando com vocês, né, um tempo atrás desse livro que o meu amigo publicou, né, do Renato Moraes, né, publicou o livro Claridade. E a gente estava falando, ele falou, olha, ali é uma coisa muito interessante o livro dele, porque ele é um livro, né, extrínseco, né, um livro que descreve, é um livro que faz muitas descrições de ambiente, é um livro que faz uma descrição clara da personalidade, né, dos tipos psicológicos dos personagens. Ele faz uma descrição clara das ações dos personagens, né? E por isso é um livro bastante diferente. Eu estava comentando aqui com vocês há umas semanas, né, por causa do livro do Renato Moraes, né, o livro Claridade, no qual os personagens ali são muito claros, né, muito transparentes, por assim dizer, né, o Rodrigo, né, a Clara, enfim, a Catarina, são personagens muito claros, né, que a gente pega, a gente bate o olho e a gente vê ali uma profundidade, um sentido. E, muito curiosamente, lá no discurso de aceitação do Nobel, né, do Saul Bellow, ele fala exatamente isso lá no meio do discurso de aceitação dele. Serve muito pra gente. Vamos ver aqui por quê. Ele começa a demolir, né, a geração dele, fala que os escritores dessa geração não estão preocupados em nada, né, em descrever um ser humano, descrever o ser humano, descrever a natureza do ser humano, né, que busca o seu sentido, que está dentro dessa vida buscando um sentido dessa mesma vida. Ele diz que os escritores contemporâneos não estão nem um pouco preocupados com isso, mas apenas preocupados em descrever uma imagem limitada e aturdida do ser humano, uma imagem limitada e perturbada, uma imagem limitada e perdida do ser humano. E o Saul Bellow fala justamente que essa não é, por assim dizer, a maior função da literatura, mas a função da literatura é conseguir expressar as impressões genuínas, né, e não construir ali uma imagem, né? Então o Saul Bellow, ele fala exatamente isso pra gente, né? Então, ali no seu discurso de aceitação do prêmio. E quando eu estava lendo isso, né, um pouco articulando com o próprio conteúdo do livro dele, né? O conteúdo de aceitação, o discurso de aceitação não é exatamente sobre o livro, né? Ele está fazendo praticamente uma crítica à geração de escritores ali, né? Mas para mim caiu muito bem, né, esse discurso do Saul Bellow, porque me parece que é exatamente isso, né? Parece que é exatamente isso. Quando as pessoas, né, elas tendem a fugir do seu centro, né? Fugir da sua vocação, fugir ali daquele seu centro de pessoa, do centro do seu eu, e elas começam a não prestar atenção nisso. Elas nunca pararam para prestar atenção nisso. Prestar atenção em quê? Em que existe ali um centro mesmo do eu, né? Não apenas um eu limitado, aturdido, preocupado